Esportes radicais e de aventura, aula 5. Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula sobre esportes radicais e de aventura. Hoje nós vamos falar sobre ciclismo, ou mais precisamente, sobre as bikes. Antes de tudo, é preciso entender alguns aspectos. Para cada modalidade, existe uma bike específica. As características que elas possuem são importantes para a prática. Algumas requerem um valor muito alto de investimento, pois o atleta ou praticante depende diretamente disso como resultado. Para passeios ou lazer, os preços são mais baixos, pois não exigem performance e resultados diretos. Vamos testar um pouco o seu nível de conhecimento sobre bikes? Se eu lhe mostrasse essa foto, você saberia me dizer para que modalidade ela serve? Parabéns se você respondeu que a modalidade é downhill. E falando em valores, teria ideia de quanto custa em média no mercado este tipo de bicicleta? O valor aproximado é exatamente esse que está na figura, R$ 36.000. Olhando para estas peças, saberia montar a bike ou identificá-las? Saberia dizer que tipo de bike é esta? Se você respondeu que é um tipo BMX 020, acertou. Se você respondeu que as modalidades são bicicross, vert e street, também acertou. Vamos começar? A bicicleta e seus componentes. Esta foto traz um modelo de bicicleta com a denominação de suas peças. Essas nomenclaturas podem variar de região para região. As principais nomenclaturas para as peças são freio a disco, câmbio dianteiro, abraçadeira de selim, canote de selim ou banco, manopla, alavanca de câmbio, guidão, mesa, manete de freio, headset ou movimento central, suspensão dianteira, disco de freio, pneu, cubo, raio, quadro, suspensão traseira, pedal, movimento central, pé de vela, cassete ou catraca, corrente, aro e câmbio traseiro. Observe que em muitas ocasiões e muitas regiões, o mesmo sistema central é utilizado para duas peças diferentes, uma no quadro e uma no movimento do pé de vela. Os tamanhos são imprescindíveis para determinar o tipo de modalidade. Não podemos realizar uma prova de downhill com uma bike de aro 20, nem andar num halfpipe com uma bike de rampage. As bikes são medidas pelo tamanho do quadro, porém o tamanho da sua roda é que dita as modalidades, onde as menores têm diâmetro de 20 polegadas e as maiores de 26, 27,5 ou 29 polegadas. Bike Aro 20. Essas bicicletas são usadas geralmente nas modalidades de vertical, street, flatland, bicicross ou dirt jump. Alguns acessórios específicos da modalidade são pedaleiras e uso somente de freio traseiro ou dianteiro, ou mesmo nenhum, pneus e aros mais resistentes. As bicicletas de aro 26 geralmente são usadas para modalidades de freeride, 4X, enduro, cross-country e downhill. Muitas vezes são consideradas um modelo intermediário. A variação dos acessórios parte da ausência de câmbios ou marchas. As bicicletas de aro 29 geralmente são usadas para enduro, cross-country e downhill. Dentre todas as bicicletas é que tem o maior aro, de 29 polegadas. Praticamente todas elas possuem suspensão dianteira e freio a disco. Costumeiramente é um modelo usado para lazer, pois a sua relação de rodas facilita o desenvolvimento nos diversos terrenos. Atenção! Basicamente, a maioria das bikes possui câmbio de marchas, porém, muitas pessoas que possuem essas bicicletas não sabem utilizá-lo corretamente.
A correta utilização ajuda na vida útil das peças e evita que você fique a pé em caso de quebra de algum componente. Peças do câmbio. Na primeira figura, nós vemos uma catraca, ou cassete, que é um jogo de rodas dentadas de 6 até 10 velocidades ou mais e fica acoplada na roda traseira. Na segunda figura, nós vemos um pé de vela, onde a maioria das bikes possuem as 3 coroas, porém, em algumas modalidades, como o downhill, podem ter apenas uma ou duas. Professor, existe uma maneira certa de usar o câmbio? Sim, de certa forma, a relação correta de você usar o câmbio, tanto na dianteira quanto na traseira, está identificada através do desenho abaixo. O desenho em vermelho indica a posição da corrente na hora do uso do câmbio, na relação dianteira e traseira. Neste desenho, observamos corretamente o uso do câmbio, na relação dianteira e traseira. Dessa maneira, você pode usar a coroa do meio na frente e as relações intermediárias da catraca na parte traseira. Neste desenho, observamos os erros. O câmbio cruzado. Na primeira foto, o câmbio fica tenso e a corrente esticada. Neste caso, o erro comum é usar a coroa grande da frente e a catraca grande atrás. Na segunda figura, é justamente o contrário, o câmbio torcido e a corrente folgada. Nessa situação, o erro está em usar a coroa pequena da frente e a catraca pequena de trás. Esta foto mostra resumidamente a relação incorreta: corrente diagonal, desgaste dos dentes e câmbio forçado, estendido ou frouxo demais. Esta foto mostra de uma forma mais simples como deve ser a relação correta: usar a maior relação na frente e a menor relação atrás. Já nessa foto, mostramos a relação correta nas coroas medianas, usando a coroa do meio na frente e as principais relações do meio atrás. E por último, a menor relação na coroa da frente e a maior relação na catraca de trás. Importante: se você for deixar a sua bicicleta por muito tempo parada, semanas ou até meses, você pode deixar o câmbio descansando. Para isto, basta deixar as relações no câmbio dianteiro e traseiro nas coroas menores. Quando for trocar de marcha em qualquer ocasião, não o faça forçadamente, como por exemplo, trocar de marcha numa inclinação. Isso evita as quebras das peças e acessórios da bicicleta, assim como o desgaste excessivo da corrente e de outros componentes. Se houver necessidade de trocar de marcha numa inclinação, pegue um impulso. Quando sentir que não há possibilidade de forçar, faça a troca rápida. Use sempre kit de segurança, capacete, luvas, luzes dianteira e traseira. Acene sempre com a mão para manobras entre os carros, prevenindo acidentes. Atenção ao trânsito. Mesmo que você não esteja praticando uma atividade física radical ou de aventura no meio urbano, trate sempre como parte do trânsito local. Espero que você tenha absorvido de forma satisfatória este conteúdo sobre bicicletas. Caso ainda tenha dúvidas ou sugestões, mande um e-mail. Nos vemos em breve numa nova videoaula sobre bicicletas, parte 2.